Boa noite, igreja, graça e paz, muita alegria que posso estar junto com vocês nessa noite, encerrando agora a nossa primeira temporada na série de Marcos. Vamos dar uma pausa pelos próximos domingos e depois retornaremos à exposição desse livro no capítulo 6, tá bom? Então hoje nós vamos encerrar essa primeira temporada no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, tá bom? Então, abra comigo sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5, e faremos a leitura a partir do versículo 21. Esse texto que nós vamos ler hoje fala de um episódio bem conhecido, que é a ressurreição da filha de Jairo e a cura de uma mulher com hemorragia há 12 anos. Então, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 21. Preste atenção comigo aqui, tá bom? São bastantes versículos, mas com certeza nós sairemos daqui edificados. Então, preste atenção, faremos a leitura. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus então foi com ele. E uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. E estava ali, no meio dessa multidão, certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. E enquanto Jesus ainda falava essas palavras, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, crê somente. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, o que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então, esse é o texto que nós meditaremos aqui. Relembrando, semana passada, Jesus expulsa uma legião de demônios do Gerazeno, na região de Gerasa. E então o povo daquela região se junta e pede para Jesus se retirar.
Jesus então atravessa de novo o Mar da Galileia e volta provavelmente a Cafarnaum. E então acontecem esses 2 milagres que nós acabamos de ler. E hoje o título do nosso sermão é a confiança no servo. A confiança no servo. Um dos objetivos de Marcos ao relatar essas 2 histórias foi para mostrar que Jesus é digno de confiança, que o servo real é digno de depositarmos a nossa fé nele. E é isso que nós vamos ver aqui hoje, tá bom? Nesse texto nós veremos 3 motivos em que podemos confiar em Jesus. 3 motivos que Marcos nos mostra aqui, pelos quais nós podemos confiar em Jesus. E o primeiro motivo que nós veremos é: o servo real, Jesus, é digno de confiança porque ele ouve as nossas petições. Nosso texto apresenta 2 personagens principais. Primeiro, ele apresenta Jairo, que diz o texto que era um dos chefes da sinagoga, no versículo 22. Ele chega diante de Jesus porque a sua filha estava prestes a morrer. Ela estava a ponto de morrer. E como ele era um chefe da sinagoga, e aqui o chefe da sinagoga, naquele tempo, a sua função não era ensinar, mas era cuidar do ensino. Ele cuidava da sinagoga, que era onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. Ele escolhia quem ia ler, ele escolhia quem ia ensinar, e ele ficava cuidando para ver se tudo estava sendo feito de acordo com a lei do Antigo Testamento e de acordo com a tradição dos judeus. E isso com certeza dava a Jairo uma bela posição social. Ele deveria ser bem quisto pelo povo, né? E também deveria ser um homem de posses, porque no versículo 35 nós vemos que aqueles que trabalhavam na sua casa vêm avisar que sua filha estava morta. Então ele tinha servos. Se ele tinha servos era porque a sua posição social era um pouco mais favorável do que a média naquele tempo. Mas ainda assim, todo esse dinheiro e prestígio não foram suficientes para salvar a sua filha. E a segunda personagem principal do nosso texto é uma mulher que nós nem sabemos o nome dela. Nós só sabemos que ela estava com uma hemorragia há 12 anos e que havia gastado todo o seu dinheiro com tratamentos, mas não conseguia melhorar, pelo contrário, ela piorava. E por ela sofrer de hemorragia, ela era considerada impura pela lei de Moisés, pelo Antigo Testamento, e ninguém podia tocar nela. Ninguém podia tocar. Alguns dizem que ela deveria andar falando: olha, impura, impura, para que ninguém tocasse nela, porque ao tocar em uma mulher com hemorragia, a pessoa que a tocava ficava impura por algumas horas, por algum tempo. Então essa mulher, provavelmente, com certeza, ela era privada de casamento, tá? Se essa hemorragia começou antes de casar, antes de ser prometida em noivado a alguém, então ela nunca chegou a casar. E se ela era casada, provavelmente também o seu marido havia se divorciado dela, porque ele não podia tocá-la pela lei. Então ela era privada de um casamento, ela era privada da vida com seus familiares e da vida em sociedade. Ninguém podia tocar nela, ninguém podia dormir na mesma cama e nem sentar no lugar onde ela havia sentado. Então ela era desprezada socialmente. Ela era desprezada. Ela não podia nem sequer entrar numa sinagoga por causa desse fluxo de sangue. Então esses são os nossos 2 personagens principais. Jairo, que era prestigiado pela sociedade. Essa mulher que era desprezada. Ele, que era um dos líderes de uma sinagoga. E ela, que nem numa sinagoga poderia entrar. Mas nada disso importou, porque ambos tiveram a atitude correta. Ambos buscaram em Cristo ajuda. Ambos fizeram de Cristo o seu refúgio. Ambos levaram as suas crises diante de Jesus e foram recebidos com compaixão e graça. Ele com palavras, se jogando aos pés de Jesus. Ela no primeiro momento em silêncio. Mas ambos buscaram e encontraram misericórdia e graça em Jesus. E a primeira aplicação que nós podemos tirar desse texto é: nós devemos levar tudo a Cristo. Até o dia de hoje, Cristo ainda é o nosso refúgio.
Salmo 18, um dos salmos mais bonitos das Escrituras, ele diz assim: olha, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Mas talvez você esteja perguntando aonde? Nós não temos mais Cristo em pessoa aqui, em carne no nosso mundo, para que nós possamos nos achegar a Ele como essa mulher e Jairo. Como? Ainda assim, Cristo é nosso refúgio e nós podemos levar a Ele todas as nossas petições em oração. Em oração. Então, leve todas as suas petições a Cristo. Leve tudo. Coloque diante dos pés de Jesus. Tiago capítulo 4 vai dizer: olha, vocês não têm porque vocês não pedem. Muitas bênçãos e promessas de Deus só são adquiridas pela oração. Portanto, leve tudo a Cristo em oração. Meus irmãos, Deus é soberano, mas Ele também decidiu agir através da oração. E muito das bênçãos dele só são colocadas sobre as nossas vidas. Muitas das promessas só são reivindicadas através da oração. Então leve tudo a Cristo. Coloque as suas petições diante de Cristo. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Pode ser uma enfermidade. Pode ser uma provação financeira nessa pandemia. Pode ser uma batalha na vida espiritual, na mente, no coração. Problemas no casamento ou problema com seus filhos. Eu não sei, mas de uma coisa eu sei. Não há nada que você não possa levar diante de Cristo em oração. Não há nada. E para nos ajudar aqui com algumas atitudes práticas, talvez seja necessário você fazer uma lista. Faça uma lista daquilo que você já perdeu a esperança, daquilo que está tirando a sua paz. Faça uma lista daquilo que está atribulando o seu coração e leve a Cristo e ore. E continue orando. E ore vez após vez até que Deus te responda. Segunda atitude prática que nós podemos ter então é separar um tempo diário para orar e não negociar esse tempo, não negocie esse horário, marque e assuma um compromisso de naquele tempo, naquela meia hora, você vai orar. Desliga o celular, peça para o marido, para a esposa ficar com os filhos. Não marque compromisso naquele horário e ore e se derrame diante de Deus. Escolha, terceira atitude prática, escolha um local tranquilo. Desliga o telefone, desliga a TV, como diz Jesus, entra no teu quarto e em silêncio e em secreto, fale com teu Deus. E ali, no silêncio do teu quarto, derrame o seu coração diante de Jesus. Diante de Cristo, fale das suas angústias, dos seus pedidos, das tribulações da sua alma. Lembre-se que oração também é conversa, por isso não tenha medo de falar com Cristo do mais profundo do seu coração. Cristo irá te ouvir e não vai te abandonar. Cristo irá te ouvir e não vai contar para as outras pessoas. Cristo vai te ouvir e não vai te desamparar. Ele irá te ouvir e não vai ficar magoado e não vai reter o perdão para você. Cristo vai te ouvir, por isso conte as suas mágoas, as suas lutas, os seus medos para Jesus. Fale daquilo que até mesmo a pessoa mais próxima de você talvez não saiba. Cristo vai te ouvir e vai trabalhar na sua vida. Jesus é nosso advogado, então nós devemos apresentar diante dele a nossa causa. Jesus é o nosso intercessor, então devemos apresentar os nossos pedidos diante dele. Jesus é nosso amigo, então nós devemos contar até mesmo os segredos mais profundos e obscuros do nosso coração para ele. Jesus é nosso médico, então devemos levar todas as nossas enfermidades de corpo e alma diante dele. Lembre-se de que Cristo é nosso refúgio. Nele nós podemos encontrar
descanso para as nossas almas. Mas talvez você esteja passando por um tempo de bonança, talvez você não esteja passando por tempos de provação, e talvez você esteja fazendo tudo isso, já tomando todas essas atitudes, e glória a Deus pela sua vida, mas tem pessoas ao seu redor que estão passando por momentos difíceis, então lembre elas de que Jesus é o refúgio verdadeiro, Jesus é o nosso lugar seguro. Lembre-se essas pessoas. Nós temos um hino antigo no nosso cantor cristão, nosso hinário, que dizia assim: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, porque Ele é sempre a nossa força e refúgio em oração. Em seus braços Cristo nos acolhe e nos dá consolação. Então faça como Jairo e essa mulher com hemorragia e busque refúgio em Cristo. E você encontrará conforto e consolo. Então, vimos agora o primeiro motivo que Marcos nos mostra que nós podemos confiar em Jesus, que é porque diante dele nós podemos apresentar as nossas petições, porque ele é o nosso refúgio. E agora, o segundo motivo que Marcos nos mostra do porquê podemos confiar em Jesus é porque ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Talvez o principal objetivo de Marcos com esse texto seja mostrar o poder e a autoridade de Jesus. Desde o final do capítulo 4, com a história de Jesus atravessando o mar da Galileia com os seus discípulos, e ocorre a tempestade, a famosa história da tempestade em que Jesus acalma a tempestade. Marcos está tentando nos mostrar a autoridade de Jesus, desde aquele texto. Então, primeiro ele nos mostra que Jesus tem autoridade sobre as forças da natureza. No texto da semana passada, com a história do Gerazeno ou Gadareno, Marcos quis nos mostrar que Jesus tem autoridade sobre as forças das trevas. E agora com esse texto, Marcos quer nos mostrar que Jesus tem autoridade sobre as enfermidades e sobre a morte. E o texto então nos apresenta aqui dois casos que eram humanamente impossíveis de serem resolvidos. Primeiro, Jairo com a sua filha que estava à beira da morte. E ninguém tem autoridade sobre a morte. Ninguém, a não ser Cristo. Então, não existia possibilidade humana de salvar a filha de Jairo. E também o texto nos mostra uma mulher com uma hemorragia. E o texto vai nos dizer que ela havia tentado se curar. O versículo 26 diz que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Então, Marcos está querendo falar, olha, era humanamente impossível de ser resolvido o problema dela. Ela já tinha procurado ajuda com vários médicos. E se houvesse algum médico em algum lugar que pudesse ajudá-la com a sua hemorragia, ela já não tinha mais chance, porque ela havia desprendido todo o seu dinheiro. Então Marcos está falando, olha, esses dois casos aqui eram impossíveis ao homem. Eram impossíveis de ser feitos por qualquer homem que exista. Mas nada disso importava agora. Porque eles estavam diante do Deus encarnado. Eles estavam diante da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles estavam diante daquele que tem toda a autoridade e poder. E eles provavelmente já haviam visto dos outros milagres de Jesus. Lembra? Jairo era um dos chefes da sinagoga. E Jesus, ele havia, no capítulo 1, pregado na sinagoga de Cafarnaum e expulsado um demônio. E no capítulo 2, Jesus cura o homem da mão ressequida, dentro da sinagoga. Nós não sabemos se era a mesma sinagoga de Jairo. Se não for, Jairo com certeza, pelo menos, já havia ouvido falar de Jesus. Mas, se foi na mesma sinagoga de Jairo, então temos a certeza de que Jairo foi uma testemunha ocular daquilo que Jesus tinha feito. Então, no mínimo, Jairo sabia, Jairo conhecia, Jairo já tinha ouvido falar do poder de Jesus, e a mulher com hemorragia a mesma coisa. Jesus, a base do ministério de Jesus nesse tempo era em Cafarnaum, ele estava morando lá.
E as multidões o cercavam, as multidões o seguiam, os textos anteriores de Marcos nos mostram. Então a mulher com hemorragia com certeza também já havia ouvido falar de Jesus. E também provavelmente já tinha testemunhado do poder de Cristo, do poder de Jesus. E os dois então expressaram a sua fé e a sua confiança em Jesus e seu poder. Os dois correm até Jesus. E, inclusive, os estudiosos dizem que a fé dessa mulher era mais forte, era maior do que a fé de Jairo. Porque Jairo vem e pede para Jesus: Senhor, vem impor as mãos, no versículo 23, vem impor as mãos sobre a minha filha, para que ela seja salva e viva. E a mulher com hemorragia dizia para si mesma: se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Se eu apenas tocar. Mas não importa o tamanho da fé aqui, não importa. Os dois tinham a fé imperfeita, os dois tinham. Jesus, ele não age baseado no tamanho da fé, ele age baseado na própria fé. Jesus agiu baseado na confiança que os dois tiveram de se entregar e levar tudo diante de Cristo, o Todo-Poderoso. Os dois levaram as suas enfermidades, as suas tribulações, os seus casos, que eram impossíveis para qualquer homem resolver, e buscaram no local correto. Então, para iniciar a nossa aplicação nesse texto, nós precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, esse texto não está aqui para falar que Jesus vai fazer o milagre que eu quero. Esse texto não está aqui para falar que Jesus vai me curar das minhas enfermidades físicas. Mas também, esse texto não está aqui para falar que Jesus não vai fazer mais milagres hoje. O texto está aqui para nos mostrar que Ele pode, que Ele tem autoridade, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essas verdades, eu acredito que uma aplicação para nós é de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, muitos de nós, da incredulidade do nosso coração. De não acreditar realmente que Cristo tem todo o poder. Deixe-me fazer algumas perguntas que vão nos ajudar a sondar os nossos corações. Primeiro, em última instância, onde nós buscamos o nosso sustento financeiro? No trabalho? Nas diretrizes da economia? Sim, nós devemos trabalhar, mas se o Senhor não abrir as portas e se o Senhor não nos abençoar com saúde, nada valerá, nada valerá. Em última instância, onde nós buscamos a salvação dos nossos filhos, dos nossos entes queridos? Na vida do pastor? Na nossa própria pregação? No nosso próprio exemplo? É aí que nós confiamos a nossa salvação? A salvação dos nossos entes queridos? Sim, nós devemos anunciar o Evangelho. Sim, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas só Jesus pode converter o coração de uma pessoa. Em quem nós encontramos a segurança para o dia de amanhã, em última instância? Na política? No trabalho? No nosso próprio braço? Ouça a mensagem que a pandemia está nos ensinando. Não existe estabilidade. Hoje eu posso estar aqui, mas amanhã eu posso estar na cama de um hospital, precisando de ajuda para respirar. Hoje eu posso estar aqui, bem empregado, mas amanhã eu posso perder todo o meu sustento, eu posso estar no olho da rua. A minha segurança só pode ser encontrada em Jesus, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E se eu realmente creio nisso, que só Jesus tem todo o poder, eu vou trabalhar sim. Eu vou buscar melhores condições financeiras para minha família, sim. Eu vou pregar o Evangelho e buscar apresentá-lo e fazer todo o possível para que as pessoas ao meu redor, para que os meus entes queridos, para que os meus filhos sejam salvos. Mas tudo isso de joelho baseado na oração. Se eu realmente creio que eu sou fraco e incapaz e que só Jesus tem todo o poder, então eu buscarei entrar em ação baseado na oração. O nosso problema não é que nós somos fracos.
Mas o nosso problema é que na prática nós achamos que somos fortes o suficiente. Certa vez, um homem de Deus fez a seguinte pergunta: você acha realmente, eu acho realmente que eu sou fraco? Quanto tempo eu passei em oração na última semana? Quanto tempo eu passei diante de Deus e da sua palavra na última semana? Dependendo dessa resposta, nós vamos saber se nós realmente nos consideramos fracos ou fortes. Eu posso falar da boca para fora que eu sou fraco, mas se eu não passo um tempo diante de Deus, buscando todas as coisas em oração, então no fundo eu acho que eu sou forte. No fundo eu acho que eu sou forte. Parece que nós deixamos de acreditar no poder de Jesus. Deus trabalha de maneiras corriqueiras, através da leitura bíblica, através da oração, através da comunhão. Os milagres não são mais tão comuns como nos tempos de Cristo e dos apóstolos, mas isso não pode nos deixar incrédulos, isso não pode nos fazer céticos. Jesus, Ele não promete tirar todas as nossas enfermidades físicas, mas Ele promete tirar todos os nossos pecados. Jesus, Ele não promete nos dar as bênçãos terrenas que nós pedimos, mas Ele promete nos dar todas as bênçãos celestiais. Jesus, Ele não promete ressuscitar os nossos mortos hoje, mas Ele promete nos dar a vida eterna. Jesus tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. Tenho visto a minha vida e as guerras que acontecem na minha mente, as lutas espirituais travadas na calada da noite, o senso do meu pecado, que parece que vai me levar direto para o inferno, a sensação de que eu sou o mais fraco e o mais miserável dos homens, e eu tenho buscado Cristo em oração, e quando eu busco Cristo, há tanto poder, há tanta paz, há tanto amor. Leve seus pedidos a Jesus, sabendo que diante dele não há muralhas que não possam ser vencidas, sabendo que diante dele não há feridas que não possam ser curadas, não há vidas que não possam ser salvas, não há casamento que não possa ser restaurado. Diante de Cristo não há um coração em guerra que não possa ser apaziguado, não há uma tempestade que não possa ser acalmada, não há nenhum mal que não possa ser repreendido por Jesus. Não há absolutamente nada que não possa ser feito por aquele que nós estamos buscando refúgio. Nada, nada, nada. Clame pelo poder de Cristo em sua vida e diga: Senhor Jesus, o Senhor tem todo o poder. Eu me coloco aqui diante de Ti, sabendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, tudo, se for do Teu agrado. E ao correr aos pés de Jesus, você experimentará esse poder. Pode não ser o que você está pedindo, e provavelmente não será, mas Ele agirá com poder e acalmará a mais barulhenta tempestade da sua alma, repreenderá a mais sagaz acusação de Satanás em sua mente, e Ele vai curar a enfermidade mais profunda do seu coração e da sua alma. Creia e busque pelo poder de Cristo. Creia e busque. E como nós podemos fazer isso? Eu queria levantar aqui 4 atitudes que podem nos ajudar a buscar pelo poder de Jesus, experimentar isso em nossas vidas. Primeiro, arrependimento. Precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor e estar dispostos a fazer a sua vontade, a seguir o seu caminho. Precisamos nos arrepender da nossa incredulidade, dos pecados que nós guardamos no porão do nosso coração. Confessar diante de Deus e então seguir o seu caminho. Segunda atitude prática é a oração. Nós precisamos orar por manifestações do poder de Jesus para estarmos cheios e revestidos do poder de Cristo. Terceira atitude, jejuar. Essa é uma prática praticamente esquecida nos nossos meios hoje, no nosso atual século, mas Jesus falou de jejum e Ele esperava que os seus discípulos jejuassem. Esse aqui é um bom motivo para você jejuar. Fala: Senhor, eu estou aqui jejuando porque eu quero consagração, eu quero experimentar o seu poder na minha vida. Não é porque nós vemos tanta bagunça hoje sobre o jejum que nós vamos deixar de jejuar.
Jejue pelo motivo correto, porque por consagração, por santificação, por sentir o poder de Cristo na sua vida. E por último, então, perseverança. Tenha expectativa de ver o poder de Jesus na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Não desanime, bata na porta e ela será aberta para você. Então, arrependimento, oração, jejum e perseverança. 4 atitudes práticas para que nós possamos então experimentar, buscar o poder de Cristo na nossa vida. Vimos então o primeiro motivo que Marcos nos mostra pelo qual podemos confiar em Jesus, que é porque diante dele nós podemos levar tudo. Cristo ouve as nossas petições. Primeiro motivo. Segundo, porque Ele tem todo o poder. E agora, o último motivo que nós veremos nesse texto é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele ouve as nossas petições, Ele tem todo o poder e nós podemos confiar nele porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu não quero que nós percamos os detalhes aqui no texto. Mas quando nós lemos esses versículos, algumas perguntas são levantadas. A primeira, por que Jesus foi com Jairo? Em Mateus capítulo 8, quando Jesus vai curar o servo de um centurião, ele não precisou tocar, ele simplesmente lançou uma palavra. Se o caso de Jairo era tão urgente, a sua filha estava prestes a morrer, como diz o texto, por que Jesus simplesmente não lançou uma palavra? Por que Jesus simplesmente não falou? Porque ele foi caminhando, porque ele foi com Jairo. Outra pergunta que fica é, por que Jesus parou no meio do caminho? A multidão o apertava, a multidão estava em volta dele. Mas aquela mulher tocou e foi curada e Jesus então parou, perguntou quem havia tocado em seu manto. Por que ele perguntou isso? Se ele era o Deus, ele sabia quem tinha tocado nele. Por que Jesus se parou e se demorou ali com aquela mulher, se o caso de Jairo era grave? Por quê? Outra pergunta é, por que Cristo fez essa mulher se identificar em público? Porque nós vemos em outros textos de Marcos, no capítulo 3, no capítulo 6, as pessoas querendo tocar no seu manto, mas é dessa mulher aqui que Jesus para, e Marcos relata que Jesus para e pergunta, e faz ela se identificar. Por quê? Por que aqui? Por que agora? E a resposta para todas essas perguntas é, porque Cristo sabia o que era melhor para eles, e Cristo sabe o que é melhor para nós. Jairo foi até Jesus buscando uma cura para uma enfermidade grave, mas ele acabou recebendo uma ressurreição. Jesus diz que ela estava dormindo no versículo 39, quando eles chegaram naquela ocasião, na casa dela. Ela estava dormindo, e então as pessoas riram de Jesus, diz o versículo 40, e riam-se dele. Por quê? Porque naquele tempo, as pessoas, os judeus costumavam contratar pranteadores oficiais, profissionais, melhor dizendo, pessoas que iriam chorar e lamentar no velório de algum ente querido. Então essas pessoas trabalhavam em velórios, elas sabiam se uma pessoa estava morta verdadeiramente ou não. Então é por isso que no versículo 40 diz que eles riram de Jesus, quando Jesus falou aquilo, que ela estava dormindo. É claro que aqui é uma linguagem metafórica, tá bom? A Bíblia usa muitas vezes essa linguagem de dormir para os que morreram. Então, Lucas, no seu relato paralelo, ele diz que riam de Jesus porque sabiam que a menina estava morta. Então aquelas pessoas sabiam, elas entendiam disso, elas sabiam que verdadeiramente a filha de Jairo tinha morrido. E quando ouviram Jesus falar disso, elas zombaram de Jesus. Jairo foi em busca de Cristo para curar e salvar a vida da sua filha, e encontrou em Cristo a ressurreição da sua filha. Cristo não queria dar uma cura somente, Cristo queria ressuscitar a sua filha. Já a mulher foi até Jesus apenas para ser curada da sua hemorragia, do seu mal físico, mas acabou sendo curada da sua alma. Ela se prostrou, no versículo 34 diz, no versículo 33, que ela se prostrou diante de Jesus.
com temor e tremor, amedrontada e trêmula, diz o texto, ela se prostrou e falou tudo diante de Jesus. E então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Talvez na sua tradução está escrito: a tua fé te curou. Porque essa palavra usada por Jesus aqui, e Marcos ao escrever em grego esse texto, ela pode ser traduzida das duas maneiras, né? Pode ser tanto Jesus te curou, a tua fé te curou, você foi curada da sua enfermidade, quanto você foi salva da sua enfermidade, mas também salva no sentido espiritual. E as duas verdades aqui parecem estar contidas no texto, porque Jesus vai dizer para ela ainda no versículo 34 depois: vá em paz, vá em paz. Vá em paz com a sociedade, vá em paz consigo mesma, mas acima de tudo, vá em paz com Deus, filha. Vá em paz com Deus. Vá e fique livre desse mal. Ela foi em busca de uma vida um pouco melhor pelos anos que ainda restavam para ela, mas ganhou a vida eterna. Jairo queria que Jesus fosse correndo até a sua casa, mas Jesus parou para que Jairo aprendesse com a fé daquela mulher. A mulher queria tocar no manto de Jesus e sair sem ser vista, mas Jesus a identificou em público e usou a fé dela como um testemunho para toda aquela multidão. Cada um foi buscar uma coisa e receberam muito mais do que haviam pedido. Por quê? Porque Jesus é mais sábio do que nós. Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. E a única coisa que Cristo nos chama é a confiar nele, a depositar a nossa fé nele. No versículo 34 que nós acabamos de ler, Jesus diz: a tua fé, a tua confiança, a tua convicção em mim e em meu poder é que te curou e te salvou. E Jesus no versículo 36, quando ele estava com Jairo e com aquela mulher ainda, e vem os servos à casa de Jairo e diz que a filha dele havia morrido, o que Jesus fala para ele? No versículo 36, não tenha medo, creia somente. A ideia aqui é: continue crendo, continue confiando. Você veio com confiança em mim, continue com essa confiança. Continue com essa confiança. E é por isso que o título do nosso sermão hoje é A Confiança no Servo. Esse é um convite, esse texto ele nos convida a confiar em Jesus, como Jairo e a mulher com hemorragia. E a nossa aplicação aqui para começar é: meu irmão, tome uma decisão de confiar em Cristo. Cristo é mais sábio do que nós. Talvez você se questione: por que Deus não age em meu favor? Por que Deus não me sara desse flagelo? Por que Deus não me abençoa no meu emprego? Por que Deus não me enviou um cônjuge? Por que Deus não me livrou desse terrível mal? Por que Deus não vem de uma vez e me livra? Eu estou orando há tanto tempo, eu estou sofrendo há tanto tempo. Talvez você se sinta como o salmista que certa vez disse: até quando, Senhor? Até quando? Por que te demoras? Até quando? E a resposta é: por que Deus, por que Cristo não faz diferente? É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Os pensamentos dele são maiores do que o nosso. A visão de Cristo vai muito além do que nós vemos. Ele sabe exatamente o que é o melhor para mim. Ele sabe exatamente daquilo que eu preciso. Como disse Spurgeon, se houvesse qualquer outras circunstâncias melhor para mim do que a que eu estou agora, Deus já teria me colocado nela. Deus sabe que essas circunstâncias ao nosso redor é o melhor para as nossas vidas. Salmo 18:30 diz que o caminho de Deus é perfeito. Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Por isso que nós podemos confiar nele. Ele confia em Deus, tome uma decisão de confiar em Deus, porque Cristo é mais sábio do que nós. Mas o texto também apresenta uma outra verdade sobre Jesus. Eu posso confiar nele, porque ele me ama. Eu quero que vocês prestem atenção comigo no versículo 41. O texto diz que Jesus toma a mão da criança e diz, Talitá cumi, ou cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se e ama. Essa expressão, Talitá cumi, é uma expressão em aramaico, que era a língua que Jesus e o seu povo usavam naquele tempo.
E Marcos então traduz como: menina, eu te ordeno, levanta-se e anda, né? Levanta-se. Só que por causa da nossa língua, por causa da tradução, nós perdemos o brilho que essa língua teve ali para Jesus, aquela mulher e os seus pais, os seus discípulos que estavam vendo. Essa era uma expressão usada carinhosamente dos seus pais com os seus filhos. Seria algo equivalente como minha cordeirinha naquele tempo. Oi, minha cordeirinha. Timothy Keller usa o exemplo que é como uma mãe acordaria sua filha numa manhã de domingo. Então, se fosse traduzir para o nosso significado hoje, seria como um pai ou uma mãe que carinhosamente falam assim para sua filha: oi, minha princesa. Oi, meu amorzinho. Vem, levanta-se. É assim que Jesus falou com essa menina: princesa, eu te ordeno, levanta-se. Eu te ordeno, levanta-se. E é assim que Jesus trata com todos aqueles que pertencem a seu Pai. É com esse amor e com essa ternura que Jesus trata com aqueles que são dele. Ele nos toma pela mão porque ele é o nosso pastor, ele caminha conosco até pelo vale da sombra da morte, ele jamais nos abandona. Jesus é sábio demais para errar, e ele é amoroso demais para me abandonar e para me tratar com desprezo. Ele me ama, ele tem um sorriso largo e um sereno olhar. E até mesmo o seu tratar, quando ele trata nas nossas vidas, é cheio de amor e graça. Cheio de amor e graça. Então, tome uma decisão de confiar em Jesus, porque ele é sábio e porque ele é amoroso. Ele é amoroso. E algumas atitudes que nós podemos tomar aqui é: primeiro, meus irmãos, renove a sua fé diante de Cristo hoje, da sua sabedoria. Ore dizendo: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu quero confiar no Senhor. Senhor, eu não confio agora, eu não confio como eu deveria, mas eu quero confiar. Então me ajuda, Senhor, me ajuda. Ajuda-me. Tome uma decisão de renovar a sua fé no trabalhar de Cristo nas circunstâncias que você está inserido hoje. Uma segunda atitude aqui que nós podemos tomar diante desse texto é: nós devemos parar de murmurar. Precisamos tomar uma decisão de não mais viver reclamando das coisas ao nosso redor, das circunstâncias em que estamos inseridos, pois no fundo estamos reclamando do próprio Jesus e da sua sabedoria. Devemos parar de nos comparar com outras pessoas. Por que fulano tem e eu não? Por que acontece com ele e comigo não? Porque parece que é difícil só para mim, parece que só eu enfrento essas lutas. Para de se comparar assim. Para. Deus trabalha de maneiras diferentes na vida das pessoas. Ele sabe exatamente que essas circunstâncias que você está inserido é o melhor para você. Não fique se culpando de que você perdeu o melhor para Deus, perdeu o melhor de Deus. Não. Mantenha uma atitude de confiança e saiba que Deus cuida da sua vida. Deus cuida de você. Então não se compare com a vida de outras pessoas. Uma terceira atitude que nós podemos ver aqui: primeiro, renovar sua fé. Segundo, parar de murmurar. Terceira atitude é: converse com pessoas maduras na fé. Meus irmãos, quanta sabedoria há em sentar aos pés daqueles que já viveram anos de uma caminhada cristã fiel, que já passaram por enfermidades, que já passaram por lutos extremos, que já passaram por sofrimento, e ouvir o testemunho de fé dessas pessoas. Porque Jesus fez isso com Jairo. Jesus parou ali para que Jairo pudesse aprender com aquela mulher, para que Jairo pudesse ser edificado com a fé daquela mulher. Converse com pessoas que já viveram muitos anos na vida cristã, que já passaram por situações difíceis, e a sua fé será fortalecida. E a sua fé será fortalecida. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma mulher piedosa que já havia enfrentado um câncer, e as palavras dela marcaram profundamente a minha vida. Ela disse assim: Léo, para mim, eu sabia que um câncer e uma gripe para Deus era a mesma coisa. Ele podia me curar a hora que Ele quisesse. Isso marcou profundamente a minha fé. E eu falei: Senhor, eu quero confiar assim no Senhor.
Ouça histórias como essa, histórias de pessoas reais na nossa igreja, histórias da sua congregação, e você será edificado. E você, meu irmão que já passou, ou minha irmã que já passou por tempos difíceis, nós precisamos ouvir as suas histórias, nós precisamos ouvir os seus testemunhos, nós precisamos aprender com vocês. Então, tome essas 3 atitudes para que você possa confiar em Jesus Cristo. Renove a sua fé nele hoje. Segundo, pare de murmurar. E terceiro, converse com pessoas maduras na fé. Esses são os 3 motivos pelos quais esse texto nos mostra que nós podemos confiar em Cristo. Porque Ele ouve as nossas petições, porque Ele tem todo o poder e porque Ele sabe o que é melhor para nós. Confie em Cristo, meu irmão. Para concluir, então, essa nossa meditação de hoje, eu queria que você prestasse atenção nesses textos bíblicos que eu vou ler para você. Levíticos 15, 19, lá o texto da Torá, do Antigo Testamento, da lei de Moisés, diz assim: quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, quem nela tocar ficará impuro até a tarde. E em Números, próximo livro depois de Levíticos, 19, 11, nós também lemos: quem tocar em cadáver humano ficará impuro por 7 dias. E deixa-me eu te perguntar, não foi exatamente isso que aconteceu aqui? Não foi exatamente isso? Cristo foi tocado por uma mulher com hemorragia, com fluxo de sangue, e Cristo pegou nas mãos de um cadáver humano. Jesus, para curar e salvar aquela mulher e ressuscitar aquela menina, teve que se identificar com as duas, carregando o estigma da impureza. E Paulo, escrevendo a sua 2ª carta aos Coríntios, diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo carregou a impureza dessas 2 mulheres, para que elas pudessem ser puras de novo. E foi precisamente isso que aconteceu na cruz. Cristo carregou o nosso fardo, Cristo carregou o nosso estigma, Cristo carregou aquilo que nos fazia separados de Deus, para que pudéssemos ser feitos puros de novo. Então, se você é um crente, louve a Cristo. Se você é um crente, louve, porque aquilo que nos separava de Deus, aquilo que nos fazia estar condenados para o inferno, que nos fazia estar caminhando a passos largos para a perdição, Cristo carregou na cruz. Cristo carregou na cruz. E se você está me ouvindo aqui ainda, e ainda não se rendeu a Jesus e ao servo real, eu queria te dizer uma coisa: não importa o que você fez, você pode se tornar puro diante de Deus, porque Cristo carregou a nossa impureza naquela cruz. Mas tão somente se você se jogar aos pés de Jesus e clamar por Ele. Clame por esse servo que é digno de confiança. Clame e venha desfrutar desse amor que Ele tem por aqueles que são dele e dele somente. Venha e conheça a alegria verdadeira de pertencer a alguém que é sábio demais para errar e que nos ama, nos toma pela mão e caminha pelos caminhos da vida. Deixa eu te dizer uma coisa: não há nada melhor, não há nada igual, não há nada que valha a pena viver mais do que viver com Cristo. Não há nada, não há nada. Venha e veja.